Boa noite, pastores, boa noite, pastoras, ministros da Palavra de Deus. Eh, eu quero agradecer a Deus por esse dia, essa quarta-feira tão maravilhosa, em que todos os dias nesse mês de junho estaremos falando sobre a oração e jejum, essa importância, né, dessa disciplina e desse exercício espiritual, tá? Nesse mês de junho. E com certeza orando pelo país, orando pelas autoridades, orando pelo mundo inteiro, né? Por essa situação tão grave em que o mundo está passando nesse momento. Muitas pessoas sendo dizimadas na face da terra. Então, a palavra de Deus diz aqui em 1 Crônicas 4:9, ele vem dizer o seguinte: Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, uma oração simples aqui que nós lemos nesse momento. Então, isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver os sacerdotes, os reis, os profetas, não é? Os patriarcas ali do Antigo Testamento, todos eles ensinando acerca do jejum, da oração, da importância que isso tem de falar com Deus, né? Desse exercício. No Novo Testamento nós vamos ver do mesmo jeito que Jesus ele mantém, não é, essa disciplina, esse exercício. E aí, e os outros em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a Igreja do Senhor agindo da mesma potência, da mesma capacidade. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, João, Tiago, o autor dos Hebreus, não é? Enfim, todos eles falando sobre a importância da oração e do jejum na vida do cristão. Então, o que é que o Senhor Jesus aqui, quando ele chama os seus apóstolos, seus discípulos, não é? Ali ele chama Pedro, André, chama Tiago, João, filho de Zebedeu, ele chama Felipe, ele chama Bartolomeu, ele chama Tomé, chama Mateus, ele chama Judas, o Zelote, ele chama Simão, não é? E ele chama Judas Iscariote. Ele chama esses 12 homens e vai dizer o seguinte: olha, quando vocês orarem, é o que o Senhor diz, quando vocês orarem, não fique repetindo as mesmas palavras, não é? As mesmas coisas, como fazem os pagãos, tá? Eles, os pagãos, diz o texto, pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos, tá bom? Então, nós vemos aqui duas classes de pessoas: os cristãos, tá? Os servos de Deus, e os pagãos, são aqueles que não conhecem o Senhor. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Qual é a lição que nós tiramos aqui dessa pequena oração de Jabes, não é? E que trouxe uma grande recompensa para ele, para Jabes. Não é? A gente percebe aqui que essas respostas aqui, elas são impressionantes e fundamentais para a vida do crente. Então, nós temos um Deus que mudou a nossa vida, então nós precisamos termos respostas sempre impressionantes, que Deus vai sempre fazer assim na nossa vida. E que essas respostas impressionantes seja algo constante na vida do crente, não é? Em que ele esteja sempre exercitando a oração e ele esteja, o crente, sempre recebendo da parte de Deus essas impressões extraordinárias da parte de Deus, que são as respostas, não é? Para a nossa vida espiritual aqui. Então, alguém já disse, irmãos, que existe pouca diferença entre uma pessoa e outra, tá bom? Agora, essa pequena diferença, ela fez a diferença na vida de Jabes, não é? Não existe diferença entre pessoas para pessoas, mas existe uma pequena diferença, e que essa pequena diferença, ela fez essa diferença na vida de Jabes aqui. Então, nós vamos ver que Jabes, no Antigo Testamento, ele não aparece como Moisés, não é? De maneira, os feitos de Moisés, de maneira nenhuma. Jabes não se apresenta
como Davi, os feitos de Davi, os feitos de Moisés. Não, a gente não vê quase nada, absolutamente nada, comparado a esses homens do Antigo Testamento, né? Nem tampouco com relação aos cristãos, né, do livro de Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos extraordinários, histórias extraordinárias daqueles homens que morreram em nome de Jesus, foram queimados, tá bom? Por Nero. Então, a gente não vê a vida de Jabes assim, iluminada como esses homens foram, não é? Foi uma oração simples que Jabes fez, e a gente não vê muita coisa além do que está nesse texto de 1 Crônicas, e até dentro de uma genealogia, tá certo? E que isso fez a diferença na vida desse homem, uma oração simples ali, tá? Então a gente não vê Jabes como esses cristãos que botaram o mundo de cabeça para baixo no Novo Testamento, né? Na igreja do primeiro século. A gente não vai ver isso. Agora, havia uma coisa muito especial nesse homem chamado Jabes aqui, que foi capaz de levar, não é, o historiador do livro, que é Esdras, né, a escrever a genealogia e parar, tá bom? No versículo 8 ele para, e o versículo 9 e o versículo 10 é dedicado exclusivamente para a vida desse homem, para destacar aqui a forma, tá certo? Como Jabes falou com Deus. Então ele para e faz essa observação na genealogia, e a partir do versículo 11 em diante, o que é que vai acontecer? A gente vai perceber que o autor do livro de Crônicas vai dar continuidade à genealogia normalmente, mas é uma coisa que chama a atenção, dentro da genealogia ele parar para escrever e dizer esse feito de Jabes aqui no livro, tá? De 1 Crônicas. Então o que é que diz o versículo 9 sobre esse homem? O que há de especial na vida desse homem aqui que fez com que Esdras parasse uma genealogia para escrever aqui acerca desse homem de Deus, não é? E a sua oração foi que ele pediu, tá bom? Então o que é que diz o versículo 9? Presta atenção o que é que diz o texto sagrado. Diz assim: Jabes foi um homem mais ilustre da sua família, só foi isso. Ele foi o cara mais importante da sua família. Coisa interessante, né? E outra coisa é que sua mãe, diz o texto, que ela teve ele aqui, ó, com muitas dores. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que as coisas começaram muito mal para Jabes, né? Quer dizer, o cara nasceu, tá bom, debaixo da graça divina, não é? Jabes, a gente percebe pelo texto aqui que as coisas já foram difíceis para ele logo no início de sua vida, né? Quase que ele não nascia, tá bom? Quase que ele não nascia. Então essas dores aqui é muito frequente nessas gravidez, né? Nesses partos, aliás, de risco, tá? Então Jabes nasceu nesse momento aí difícil para ele, tá certo? Teve dificuldades na hora do seu nascimento. Mas diz aqui no texto que Jabes fez uma oração. Agora, essa oração de Jabes é uma oração simples e que vai bater com aquilo que Jesus diz. Olha, vocês não devem estar orando, falando muito, porque às vezes, irmãos, a gente acaba falando e acha, né? A gente tem essa ideia de que se a gente fala bonito, não é? A gente fala muita coisa, então Deus vai ouvir porque a gente fala bem. Não. Vocês lembram daquele publicano que ele nem orou a Deus? Tinha aquele outro judeu lá que, Senhor, olha, eu te dou o dízimo de tudo, jejum 3 vezes por semana, não é? E aquele outro publicano que estava do lado daquele outro filho de Deus ali, ele disse: Senhor, não tenho condição nem de orar ao Senhor. E Deus ouviu. Aquele homem foi recompensado para casa segundo as Escrituras, não é? Então, para nós cristãos, o que vale é as Escrituras sagradas, não é? Como Paulo diz, examinar as Escrituras, né? O que é que as Escrituras diz? Jesus diz em Mateus 22, 29, examinar as Escrituras porque sabeis conter nela, aliás, João 5, 39, examinar as Escrituras porque sabeis conter nela palavras de vida eterna. Escrito por João, dito por Jesus. Em Mateus vai dizer, Mateus 22, 29, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, as Escrituras, nós seremos julgados pelas Escrituras Sagradas, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 1 em diante.
Então, as escrituras para nós cristãos é a nossa regra de fé e prática, né? Qualquer coisa fora disso, como diz Paulo em Gálatas, seja anátemo, né? Maldito. Então, nós devemos nos guiar pelas escrituras sagradas, porque aí nós vamos encontrar a sabedoria de Deus em nossas vidas como servos do Senhor. Então, o que é que Jabes vem dizer numa frase só? A oração de Jabes, irmãos, foi uma frase só. O que é que ele diz? Ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, não é? Ou as minhas terras, que seja comigo a tua mão, não é? E me preserve do mal, me livre do mal, de modo que que não me sobrevenha aflição, é o que diz aqui o texto sagrado, não é? Nessa oração de Jabes, numa frase apenas. Então, tudo depois dessa oração, né, diz que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Então tudo acabou excepcionalmente bem. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Ele faz uma oração numa frase pequena, pedindo a Deus sobre coisas grandes para a sua vida, tá? E Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração. E não é por muito falar, como diz o próprio Senhor Jesus, não é por muito falar, como fazem os pagãos. Então a gente tem que ter muito cuidado, não é, nesse falar muito, porque às vezes no final a gente não sabe nem o que, no final da oração, a gente não sabe nem o que foi que pediu a Deus, não é? Mas a gente deve pedir a Deus de maneira muito segura nessa nossa relação espiritual com o Senhor. Então, você não vai achar aqui na Bíblia, não é, noutra parte das Escrituras, informações das coisas que aparecem aqui nesse versículo. Você não vai encontrar, você vai olhar, não é, de ponta cabeça, de Gênesis Apocalipse, que você não vai encontrar outra informação parecida com essa daqui, né, sobre Jabes, né, nas coisas que aparecem nesse versículo e nessa situação aqui dessa genealogia. Então é algo fantástico, né? A Bíblia é algo muito precioso, né? Foi o Senhor que inspirou, não é, os homens de Deus, ali mais de 44 autores a Bíblia tem, e Deus inspirou esses homens ali em lugares diferentes, né? Profissões diferentes, em clima geográfico, tudo diferente, tá certo? Profissões diferentes, e ali Deus inspirou esses grandes homens para escrever a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Então é claro aqui que o resultado de Deus ter respondido aqui, qual foi o resultado de Deus ter respondido aqui, não é? Ou por que Deus respondeu aqui? É porque Jabes orou, não é? Simples e claro. Deus respondeu porque Jabes orou. Pronto, então foi a oração de Jabes, não é, que fez com que Deus respondesse. Louvado seja Deus, não é? Aqui é a resposta desse homem extraordinário que a Bíblia fala. Então, irmãos, alguma coisa aqui presente nesse pedido simples e direto de Jabes aqui, o que nós vamos perceber no texto, né, fez com que Deus mudasse a vida de Jabes. Né? Então, Deus mudou. Em poucas letras que ele escreveu aqui, não é? Nesse pedido tão simples e direto, fez Deus abençoar a vida de Jabes, aqui, como diz o texto, né? E deixou uma marca permanente aqui nos livros históricos de Israel, né? Tá lá escrito, tá lá o nome de Jabes, tá lá a sua oração, né? Tá lá a sua vida, que ele era um homem excelente no meio da sua família. Isso é algo muito precioso aqui. E Deus atendeu o pedido dele, né, irmãos? Glória a Deus por isso, que isso sirva nessa parte aqui das Escrituras Sagradas sobre a vida de Jabes, isso possa contribuir, né, para a nossa edificação espiritual. Louvado seja Deus por isso. E aqui com relação ao jejum, tá? Mateus 17, 21 vem dizer claramente que Jesus ele continua com essa instrução do jejum, da oração e do jejum. É tanto que quando aquele menino que está possesso, não é, por um demônio que jogava ele nas brasas, no rio, queria matar aquele menino, e o pai passou a noite com os discípulos, porque Jesus subiu com Pedro, Tiago e João no Monte Hermon, né, ali na base aonde inicia-se o Rio Jordão, né, ali nos limites de Israel com a Síria. Então a gente vai ver que quando Jesus desce no outro dia, lá é o Monte da Transfiguração, né? Vocês sabem, lembram disso? Quando Jesus está lá no Monte Hermon e há aquela
transfiguração do Senhor, e se apresenta ali Moisés e Elias ao lado do Senhor Jesus, e Pedro pede para fazer uma tenda e não descer mais, né? Porque na realidade o que a gente quer é isso, né, irmão? Ficar no monte com Jesus e não vir mais para cá, para baixo da terra, por causa que muitos problemas, né? E agora, principalmente, é que está complicada a terra com essa pandemia toda. Então é bom a gente ficar no monte, né, com Jesus. Pedro estava errado, não, né? Pedro estava errado. Até se eu estivesse lá também, eu tinha feito esse mesmo pedido. Eu não quero descer mais, não, né? E se eu soubesse que tinha um demônio, né? E se Pedro também soubesse lá naquela época que tinha um demônio lá embaixo, que os discípulos não conseguiram retirar aquele demônio daquela criança. Aí é que ele tinha reforçado o pedido: Senhor, não, vamos descer daqui, vamos ficar aqui, porque é muito bom estar com o Senhor, né? Claro, e mais numa montanha, olha, que coisa boa. Então o Senhor vem dizer o seguinte: mas essa espécie, não é, de demônio, olha uma coisa interessante, né? Que o Senhor vem dizer, que aquele tipo de demônio ali, ele só sai pela oração e pelo jejum. Isso está em Mateus 17, 21. Tá? Então o jejum aqui é algo disciplinador da parte do Senhor Jesus. Então, o que acontece, pastor, hoje em dia, é que o jejum, como diz os textos sagrados, que é um exercício espiritual, né, ensinado, vivido no Antigo Testamento e ensinado pelo Senhor Jesus, tá bom? É tanto que ele não vem disfuncionalizar a palavra de Deus, pelo contrário, ele vem cumprir toda ela, né? Então, irmãos, o jejum como exercício espiritual, ele precisa ter muito cuidado com relação ao jejum, tá? Por quê? Porque você precisa evitar uma fome muito prolongada, tá certo? E jejum aqui, irmãos, é jejum de comida, tá certo? Esse negócio de jejum de shopping, jejum de Coca-Cola, jejum de filme, jejum de esporte, jejum não sei de quê, que tem uma turma aí inventando, não é, essas meninices, dessa disciplina, isso é meninice, né? Deixar de tomar Coca-Cola, olha mesmo, isso não é jejum, irmão. Jejum já está dizendo, é ausência de comida, tá bom? Você vê que no meio do Islã, o jejum é tão sério, eles levam o jejum tão sério que a saliva dele, eles jogam fora, ele cospe, ele não engole a saliva, como a gente está jejuando às vezes engole. Eles levam tão a sério que nem a saliva eles engolem, tá certo? Então, para você ver esse exercício espiritual como é fundamental. Agora, deve evitar, né, muita fome, tá? Deve evitar muita fome para as pessoas não terem aqui experiências místicas, não é? Mística, começar, não é, a ver coisa que não existe por causa da fome, né? Então, o cérebro vai estar sofrendo aí, claro, o organismo vai estar sofrendo por falta de proteínas dentro de si, né? E aí acaba as pessoas tendo algumas experiências místicas, isso não é bom. E depois vem dizer que é Deus que está falando, não tem nada a ver, tá? Vai ter aí experiências espúrias, tem que ter muito cuidado, tá bom? Agora fazer sempre de uma maneira centrada, como a Bíblia nos orienta a fazer, e aí você vai ter experiências genuínas, né? Vindo do fruto, da ação, da capacitação do Espírito de Deus na vida do cristão. Então, o jejum aqui é um exercício espiritual, mas na realidade ele tem nesses últimos tempos, nesses dias de hoje que a gente está vivendo, né? Essa prática aqui do jejum, ela tem perdido, né, a sua popularidade. A gente não vê mais as igrejas hoje, os cristãos hoje, sabe, com essa disciplina espiritual dessa adoração religiosa. Observe bem, o jejum, você não vai usar o jejum para conseguir um emprego, você não vai usar o jejum para conseguir qualquer coisa, não. Jejum é uma maneira de você adorar o Senhor. Eu vou jejuar para acontecer tal coisa. Não, é uma disciplina espiritual. Se você quiser alguma coisa e precisar de alguma coisa do Senhor, você vai pedir a Ele em oração. Mas eu quero pedir por alguém, então você vai pedir por alguém, interceder por alguém, tá certo? É isso, como ele diz em Mateus capítulo 6, sobre a oração, tá bom? Então, o que você precisar, você vai pedir a Deus. O jejum, ele é uma disciplina espiritual e uma maneira de você adorar a Deus de maneira silenciosa. Não precisa você estar dizendo que está jejuando. É tanto que o Senhor diz que você não pode demonstrar que está, não é, com fome, de cara feia, insatisfeito, de maneira nenhuma, né? Você tem que fazer com muita alegria para que ninguém perceba que você está jejuando, né? Senão vai perguntar, você não está comendo, não almoçou hoje, não, por quê? Porque está de cara feia, né? Então é esse cuidado que nós devemos ter. É tanto que citado por Jesus,
no capítulo 11, versículo 16 do livro segundo São Mateus, esses tempos dos dias de hoje, né, que são tempos difíceis, citado por Jesus ali naquela parábola dos meninos na praça, né, que a humanidade hoje está como um menino, né, um chama para brincar e o outro menino diz, eu não quero brincar desse jeito não, vamos brincar desse jeito, aí o outro menino diz, não quero brincar essa brincadeira não. Então o Senhor vem comparar a humanidade, não é, de uma maneira perversa e com um coração extremamente duro, feito uma pedra, insensível, arrogante, egoísta, não é? Achando que eles são donos de tudo, que eles resolvem tudo, e não é nada disso. Está aí a pandemia, né? Olha a pandemia aí, o povo achando que, nesse seu orgulho de ser, achando que isso vai resolver a vida dele. Olha o resultado aí, o Senhor, a mão poderosa de Deus, né? Isso tem nada a ver com demônio não, tá? Isso aí é a mão poderosa do Senhor, que ele diz no Apocalipse que ele, nos finais do tempo, ia mandar, não é, seus anjos para dizimar a terra. Então, a cada 100 morre 10. Cada 100 pessoas no mundo morre 10. Então, é ordem de Deus, está sobre a supremacia poderosa do nosso Senhor. A supremacia é dele, não é do homem. Então, a gente vai ver aqui Josafá no Antigo Testamento, né? Josafá, quando foi ali ameaçado pelos Moabitas, Amonitas e os Meunitas, vai ver o que é que qual é a atitude de Josafá ali, o rei Josafá, quando ele está ameaçado por essas pessoas que não foram destruídas, né, quando vieram com Josué e Caleb. Tá? Josué e Caleb, Deus protegeu esses povos aí. Eles não são destruídos e agora ele se torna inimigo do povo de Deus e vai lutar contra Josafá. E Josafá faz o quê? Leva o povo a orar e a jejuar. Ora isso, rapazes, senhores, avós, né, velhos, crianças, mulheres, todos. Josafá chama Israel todo, né, para orar, para interceder e jejuar. Então essa disciplina, ela é orientada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando Jesus, ele pratica, não é? Ele praticava, aliás, né, o jejum ali. É tanto que quando ele sai do Rio Jordão, que ele é batizado por João Batista no capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus, você vai ver que Jesus vai jejuar. E ele jejuma 40 dias e 40 noites somente, né? Eu pergunto a você já jejuou 40 dias? Isso é o limite humano que uma pessoa pode ficar sem comer, tá, irmãos? E Deus me deu o privilégio de estar em Israel e eu pude ver que aquela visão que Jesus tem dos pães, na realidade aquelas pedras pareciam pães mesmo, pães brotes, né, como a gente vê aqui. Só que lá em Israel os pães são grandes e as pedras lá, algumas no deserto, são bem parecidas com o pão mesmo, não é? E aí o demônio vem na sua astúcia, né? Tentar confundir a mente do Senhor, né? Transforma essas pedras em pães, porque parecia um pão mesmo, né? Provocando ali o desejo de despertar, tentar Jesus ali, né? Então a gente vê que Jesus praticava o jejum. Então, irmãos, eu quero parabenizar, né, a todos os pastores, né, que tiveram essa brilhante orientação espiritual, né? A gente vê claramente no meio dos pastores aqui em Santa Rita essa direção espiritual, né? Então o jejum e a oração é uma disciplina espiritual, é um momento de louvor ao nosso Deus, e eu quero parabenizar todos os pastores, não é? Eu quero parabenizar todos os líderes da nossa cidade que têm conduzido o rebanho de Deus com muita responsabilidade, com muito amor, e que nós continuemos assim, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então quero saudar a todos mais uma vez e me despedir, não é? Orando nesse momento. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante no meio da Tua igreja. Eu te peço por todos os pastores, não só na cidade de Santa Rita, mas na Paraíba, no Brasil e no mundo, Senhor. Teus servos que estão espalhados por toda a terra, o Teu povo, Deus, e Teus pastores conduzindo Tuas ovelhas. Ó Deus, que todos eles possam conduzir com muita prudência, com muito amor, Senhor. Deus, eu te peço agora por todas as autoridades, Senhor, municipais, estaduais e federais, para que o Senhor os abençoe, dando sabedoria, Deus, nesse momento tão difícil, de muito sofrimento, de muitas mortes no nosso país e no mundo. Eu quero te pedir, Deus, a paz que esteja imperando, Deus, e dar sabedoria a todos os líderes do nosso país, os líderes governamentais, Senhor, que esses homens possam não serem irresponsáveis, mas, ó Deus, eles sejam homens que realmente conduzam, Senhor, Deus, o povo brasileiro com paz e segurança. Muito obrigado, Deus, essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.